Pois é, estamos recebendo nesse momento aqui a visita do ilustre desembargador, ex-presidente do Tribunal de Justiça aqui do estado do Piauí, senhor Erivan Lopes. Muito obrigado pela visita. Acompanhado inclusive do Pedro Segundense, desembargador corregedor de Olímpio Galvão, e também doutor Gustavo Mourão está por aqui também, fisioterapeuta, o João Neto por aqui também, doutor Alexandre, inclusive doutor Alexandre, que é ex-deputado maranhense, advogado, também está aqui. O Rony Galvão, muito obrigado pela visita. A gente começa esse bate-papo legal. A caravana especial, não é? E a gente precisa aproveitar o momento. Não é todo dia que a gente tem, né? O doutor Erivan por aqui e os nomes já citados aqui no município de Pedro II. Doutor Erivan, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Imperial FM. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado, Tony, né? O Romilson também, o Jadson. Quero dar um bom dia especial aqui a esse irmão hospitaleiro, o Gerson Mourão, né? Que nos recebe com muita simpatia, com toda a sua equipe, com a sua empresa, com o seu empreendimento, com esse poder de difusão que tem a Rádio Imperial, toda essa região aqui do estado do Piauí. Eu estou aqui a convite do meu colega desembargador Olímpio, retornando a Pedro II, sendo recepcionado num ambiente muito, muito agradável, né? Até eu comentava com ele hoje de manhã no café que nós, quando costumamos receber os colegas que vêm de outros estados, Brasília, São Paulo, sempre levamos eles ao litoral para conhecer Barra Grande, conhecer o Delta. Eu dizia para ele, doravante, nós vamos incluir Pedro II nesse roteiro. Pedro II está muito agradável, a cidade limpa, histórica, né? Com riquezas naturais, como a serra, né? Gastronomia também. A gastronomia, essa é a parte, né? De ontem para hoje eu já devo ter aumentado uns 2 quilos, né? E tenho o prazer de retornar aqui a Pedro II, onde eu estive pela última vez. Eu já vinha no Festival de Inverno aqui. E a última vez que estive aqui, estive na inauguração do novo fórum, né? Certo. E foi uma obra concebida, né? Iniciada na nossa gestão, dentro daquela política de oferecimento aos juízes e ao jurisdicionado do Piauí uma estrutura, um ambiente saudável e funcional, para que o Tribunal de Justiça do Piauí pudesse oferecer uma prestação jurisdicional como desejado, ou seja, ela seja eficiente e segura. Quase todos aqui são Pedro Segundense. O doutor Erivan também já recebeu o título de cidadão Pedro Segundense, né, doutor? É verdade, recebi e me honrou muito, e estou tentando resgatar a minha dívida com o Pedro II, enquanto aqui também eu já construí alguns amigos, né? Mais recentemente nós demos posse lá no tribunal a mais uma Pedro Segundense, que é a desembargadora Lucy Cleide, com a folha de serviço prestado à Justiça do Piauí. E dentro dessa política que nós estamos desenvolvendo, de valorizar a mulher brasileira, de abrir espaço nos tribunais, historicamente ocupados só por homens. E a doutora Lucy Cleide foi essa vanguardista que está chegando no tribunal, que nós só tínhamos até então 3 mulheres, em 133 anos de tribunal, só 3 mulheres foram desembargadoras e só uma foi presidente. Ela chega ainda jovem, com condição de oferecer um bom serviço ao tribunal, e aí nós vamos ter a honra de ter mais essa Pedro Segundense lá no tribunal. Pois é, falando também aqui com o desembargador, pegar o microfone e passar aqui pro desembargador Olímpio Galvão, a Corregedoria do Tribunal, senhor, que tem aí realizado um trabalho de avanço tecnológico através da criação de ferramentas digitais, proporciona rapidez no andamento do processo da justiça de interesse aí do povo do estado do Piauí. Inclusive o RIC, né, que é o robô, que recentemente esteve em Portugal. Gostaria que o senhor, desembargador, falasse exatamente esse feito, desse avanço em relação às tecnologias que visa melhorar cada vez mais para a população. Boa tarde. Bom dia. Bom dia, meus conterrâneos Pedro Segundense. A satisfação muito grande receber aqui a comitiva aqui composta por desembargador Erivan, doutor Alexandre, doutora Mônica, na nossa terra Pedro II. Nós estamos realmente muito honrados com a visita dessas ilustres personalidades, e dizer que o desembargador Erivan é nosso conterrâneo também por graduação, porque recebeu o título aqui em 2019, na época da inauguração do fórum, e me recordo que na época ele era presidente e eu, como Pedro Segundense, Pedro II na cidade centenária não tinha um fórum. Eu levei o conhecimento dele, ele disse: consiga o terreno lá, uma doação de um lote, nós conseguimos, levamos, e foi inaugurado em tempo recorde, né? O desembargador Erivan foi assim uma pessoa que ajudou muito Pedro II nesse sentido, porque Pedro II, como eu falei, não tinha um fórum.
funcionava no início da minha carreira como advogado aqui, do jovem, era na prefeitura, não era, Jéssica? Aqui nessa praça mesmo. Então, é isso aí. Então, dá as boas-vindas para ele, desembargador Erivan, desembargador doutor Alexandre, que é amigo também, advogado no Brasil, tem deputado, doutora Mônica. E quanto à nossa tecnologia na corredoria, nós implantamos em um ano e 6 meses de administração, 68 projetos, 48 projetos entre administrativos e sociais e 20 tecnologia. Inclusive, de tecnologia são 4 de inteligência especial, IA, e o robô Rico, como você falou, é um robô que está sendo uma extraordinária, a ferramenta extraordinária que está sendo exportada para alguns tribunais. Temos tendo cooperação com 4 tribunais de grande porte, médio porte, e a tecnologia dessas ferramentas contribuiu para que nós cumpríssemos a meta 1 e meta 2 do CNJ, que é o que é meta 1, julgar marca, julgar processo básico e distribuído, e meta 2, julgar os processos mais antigos. Então, nossa atividade aumentou muito no primeiro grau devido a essas ferramentas tecnológicas. Que bom, inclusive o doutor Erivan, por se falar em ampliação, em espaço construído e tudo mais, o senhor é responsável pela expansão, né, de muitos fóruns. A exemplo aqui de Pedro II, gostaria que o senhor falasse um pouco dessa trajetória e também a tecnologia que o senhor ajudou a implantar para que houvesse mais celeridade na justiça piauiense. Quando nós ascendemos à presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nós tínhamos, por um lado, um déficit, né, de receita para investimentos. O orçamento do tribunal era absorvido quase 100% só com a folha de pagamento. E, por outro, uma deficiência na estrutura, tanto de tecnologia como de estrutura física dos fóruns. Você tem uma ideia, nós tínhamos 2 fóruns embargados, né, por decisão judicial, por falta de condição de funcionamento dos fóruns. Nós preparamos logo a porta de entrada, era dos recursos, apresentamos um projeto de lei, onde nós atualizamos o valor das taxas judiciárias, das contribuições dos cartórios para constituir esse fundo, e aumentamos também a fiscalização naqueles que são contribuintes do fundo. Com isso, nós triplicamos a receita. Foi essa receita que permitiu que fizéssemos os investimentos que fizemos. Nós racionalizamos também o processo burocrático de licitação para a apresentação dos projetos estruturais, arquitetônicos e a própria execução da obra. Isso permitiu que nós fizéssemos 17 novos fóruns. Eu me recordo de alguns, como o de Água Branca, estava embargado porque havia caído o teto, né? Lá uma parte do teto. Inclusive lá o nome também eu acho que é do desembargador Brandão, né? Que é de Piracuruca, mas que tem vínculos e parentesco aqui. Eu me recordo também a situação de Picos, em que o fórum funcionava era num hotel alugado. Isso sem falar na situação caótica que era a sede do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Um prédio antigo, claro, com arquitetura para a época inovadora, mas que os gabinetes não suportavam mais o cabeamento ótico. Nós mudamos do processo físico para o processo digital e tínhamos problemas de energia constantemente. E foi quando eu tive a ideia de construir um novo Palácio da Justiça. Mantivemos contato com o pessoal da prefeitura, eles nos deram as informações, onde era, porque hoje para você edificar, você tem que pensar em toda a logística, na locomoção, né? Porque não adianta você fazer um prédio bonito num lugar que não tem acesso. Exato. E na época o então prefeito Firmino sugeriu que fosse naquele bairro São Raimundo. Ele estava inaugurando 2 pontes, uma de um lado e outra do outro, e a avenida. E nós conseguimos, com o apoio do então governador Wellington, ele doou quase 40 mil metros quadrados de terreno para o tribunal. Nós fizemos um projeto funcional e é hoje onde funciona o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, com todas as condições de você ter deslocamento, de ir para lá, de estacionar, né? Eu diria assim que hoje o nosso Tribunal de Justiça do Piauí, ele não perde para nenhum do país, em termos nem de tecnologia de informação, nem de tráfego de dados, nem de estrutura física e nem de qualificação de pessoal. Tanto é que, nesse último Justiça em Números, o nosso tribunal, já agora na gestão do desembargador Hilo, recebeu o selo de qualidade 100% em transparência. Isso é uma coisa importante, né? O judiciário ser transparente na administração de suas rendas, de seus recursos. Recebeu o selo de quase 100% em investimento em tecnologia de importação e também de governança. Estamos ainda devendo um pouco,
na questão da prestação jurisdicional, mas creio que essa passagem do desembargador Olímpio pela corregedoria, com todas essas ferramentas de inteligência artificial, vai viabilizar essa prestação jurisdicional, como eu disse, mais rápida e mais eficiente. Lá no tribunal, por exemplo, no 2º grau, eu tiro, por exemplo, meu gabinete, que a gente chama o IAD, que é o Índice de Atendimento de Demanda. O Índice de Atendimento de Demanda é você julgar mais processo do que entra. O meu IAD hoje é 116. Ou seja, para cada 100 processos que entram, eu julgo e dou baixo em 116. Isso significa dizer que daqui a algum tempo nós vamos ter um acervo menor do que temos hoje. Porque ao cabo e ao fim, o que interessa a quem bate às portas da justiça é receber a solução do conflito, que é a sentença, que é o julgado. Nada disso importa, nada disso interessa, de tecnologia de informação, de palácios, sabe? Se você não fizer aquilo que é a atividade fim do judiciário. E a atividade fim do judiciário é a jurisdição. Doutor Erivan, diante de uma prestação de serviço ao longo do tempo tão eficaz, vamos dizer assim, aqui e ali a gente ouve o nome do senhor sendo soprado aí para uma vaga, quem sabe, de ministro superior do Tribunal de Justiça. Passa isso pela cabeça do senhor? É uma possibilidade assim que dá para avistar? Como é que o senhor vê essa questão? Lá nos tribunais em Brasília, eu tenho um amigo meu que já habita lá os tribunais lá há algum tempo, ele diz assim, olha, Erivan, aqui ninguém se candidata, aqui se é convidado, né? Eu fui convidado ano passado, me inscrevi para concorrer para o STJ. O STJ nunca teve um ministro genuinamente piauiense, ou seja, nascido aqui, que fez a carreira na judicatura no estado do Piauí. Nós tivemos Vicente Leal, que era piauiense de Jecós, mas ele foi pelo Ceará, pela Justiça Federal do Ceará. Então eu me inscrevi e recebi muitos apoios. Tanto é que na minha primeira candidatura, eu concorria com mineiros, São Paulo, os paulistas, os cariocas, todos têm bancada muito grande lá, e eu concorri sem ter um piauiense lá ainda dentro. E eu fui até para o 2º escrutínio, né? Eu recebi 8 votos logo de entrada, fui votado também no 2º escrutínio, mas isso é uma caminhada. Inclusive nós estamos nos aproximando agora de mais uma oportunidade que vamos ter em agosto. Nós temos um piauiense de Pedro II concorrendo, que é o desembargador federal, Carlos Augusto Pires Brandão. Eu estou, assim, muito otimista que ele vai lograr êxito nisso. E ele chegando lá vai abrir caminhos para, se houver convite, nós concorrermos novamente. Pronto. Tony. Pois é, agradecer aqui a visita, inclusive destacar também a importância dessa visita hoje aqui. Participar também? Ao nosso amigo aqui que participa também aqui do Alexandre, doutor Alexandre. Pois é, doutor Alexandre, a gente fez um convite especial e fica a nosso critério. Então, doutor Alexandre, que é advogado também, para falar desse momento, essa visita, ex-deputado estadual, né? Inclusive, falar exatamente desse seu trabalho importante também, inclusive o senhor que é sócio conceituado de um escritório de advocacia lá em Brasília. Bom dia. Bem, bom dia. É um prazer muito grande estar aqui em Pedro II. Eu tinha muita vontade de conhecer essa cidade maravilhosa, de forma que eu quero inicialmente cumprimentar o Tony, o Romilson, o Jadilson e, consequentemente, o grande coordenador, né, aqui da Imperial FM, que é o Gerson, de forma que, ouvindo aqui os desembargadores Erivan e o desembargador Olímpio, o meu papel aqui é mais como um brasileiro que não conhecia Pedro II, poder conhecer essa maravilha que é de cidade. Eu até, quando encontrava com o desembargador Olímpio, eu dizia, olha, eu tenho muita vontade de conhecer Pedro II. Pedro II, por exemplo, é uma referência para o Brasil. Quando você chega em São Paulo, você chega em qualquer restaurante, o chefe de cozinha, aquelas pessoas que trabalham no dia a dia dos melhores restaurantes brasileiros são, muitas vezes, pessoas de Pedro II que têm uma qualidade técnica extraordinária. E ele dizia, e ainda diz isso com muito orgulho, que de fato essas pessoas vão para São Paulo, para o Rio, e quando voltam melhores e mais qualificadas, e aqui estão desenvolvendo, não é? Essa cadeia
da alimentação. Então, eu estou aqui para poder conhecer a culinária de Pedro II, estou aqui para conhecer a Opala de Pedro II, estou aqui para conhecer essa gente maravilhosa de Pedro II. Então, para mim é um momento de lazer, estou aqui com a minha esposa, estou consequentemente com o meu sogro, não é? Porque Erivan, o desembargador Erivan, é meu sogro, é o pai de Mônica, a minha esposa. Então, aqui eu estou como turista, né? Então, eu estou aqui me realizando de poder estar conhecendo esse patrimônio que nós temos para o Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do seu trabalho, da sua trajetória, do escritório de direito lá em Brasília. A gente sabe que o Poder Judiciário hoje está sendo muito exigido diante das colocações que existem hoje na nação. O Supremo Tribunal Federal está sendo chamado toda hora para tomar decisões. Qual é a visão do senhor em relação a essa colocação a nível de Brasil e do seu desenvolvimento, do seu desempenho no direito lá em Brasília? Bem, e aí falando da minha trajetória, e como nós estamos falando também com o Maranhão, eu preciso resgatar um pouco da minha militância na política partidária. Eu, por 14 anos, eu militei na política partidária, tive a satisfação de ser vereador de Timon, que é a cidade do Maranhão ao lado de Teresina. Depois eu fui presidente de uma autarquia no estado, quando Rosiana Sarney foi governadora. Naquela oportunidade eu presidi o IPEMAR, que é uma autarquia que representa o Imetro no estado. Logo em seguida eu me elegi deputado estadual e renovei ainda o mandato de deputado, de forma que eu fiquei 8 anos na Assembleia Legislativa do Maranhão. Então, resumindo essa história, eu vivi 14 anos na política partidária. Comecei novo, é verdade, porque estou com 40 anos, então foram 14 anos de muita dedicação à vida pública. E eu costumo brincar que aí eu fui banido da política. Eu recebi 2 cartões vermelhos. Do Alexandre Vicente de Paula Almeida Filho, que é o meu filho, e o outro cartão foi da Marcela Almeida, que é a minha filha. A vida do político, ela é muito dedicada à sociedade, muito dedicada ao dia a dia das cidades, de quem você representa. E quando eu percebi, eu estava em campanha e eu comecei a ver o meu filho com mais de 3 meses. Aí Nossa. Foi nessa hora que ele me deu um cartão amarelo e disse: olha, meu pai, eu preciso do senhor mais perto de mim. Então, logo em seguida, eu recebi o cartão vermelho e me aposentei da política. Costumo brincar que eu fui banido da política e estou tendo o prazer agora de estar me dedicando a esses 2 tesouros que a vida me deu, que Deus nos deu, a mim e a Mônica, minha esposa. Então, assim, foram 14 anos fazendo política, depois saí da política, eu digo com muito orgulho, eu tomei a escolha, né? Eu não fui tirado da política porque perdi uma eleição, porque o projeto político não deu certo, uma escolha pessoal nossa, minha, da minha esposa, né? Da minha família. E aí, fui exercer a advocacia. Estou morando há 5 anos em Brasília, faço uma advocacia muito voltada para a advocacia tributária. E aí, buscando um pouco de uma conexão com a pergunta que você me fez, o que é que eu posso falar sobre a justiça brasileira aos olhos de um advogado, né? Uma coisa é o olho do membro do Poder Judiciário falando sobre a justiça, outra coisa é o advogado. E dentro desse contexto de como advogado, eu tenho visto a justiça conseguindo avançar, sobretudo com ferramentas de tecnologia, de inovação, e eu penso que esse é o caminho, né? Porque se nós temos acesso à internet, à inovação, à tecnologia, a gente tem que ter, de fato, o uso dessas ferramentas. Seria inconcebível
Por exemplo, você com um celular, você faz praticamente tudo. Você não precisa ir ao banco, você não precisa ir a nenhum órgão público, porque praticamente você consegue, através do telefone, que é uma ferramenta, né, de tecnologia, resolver muitas questões do seu dia a dia. Certo. E, naturalmente, que a justiça tem se aliado dessas ferramentas e isso tem dado, de alguma forma, uma vazão melhor nas respostas que chegam, das demandas que chegam, não é? E, inclusive, o desembargador Olímpio é uma referência em relação a essa forma de poder construir na justiça essas ferramentas. Eu brinco muito com ele, mas é uma brincadeira com muita seriedade. O Rick, que é esse robô de inteligência que ele, junto com a equipe do Tribunal de Justiça, conseguiu implementar, tem sido uma referência para o Brasil. Então, assim, eu estou otimista, eu acredito que a gente está caminhando numa direção para a gente ter aí melhores respostas mais rápidas, mais céleres, diante da situação que nós estamos encarando no dia a dia da sociedade. Bom, o senhor é muito jovem, ainda desconfio, quem sabe um pouco mais adiante só poderia voltar para a política. Nunca se sabe, né? Ficou um gostinho do bom trabalho, a população de vez em quando cobra também, os filhos crescem e aí o desejo de servir pode voltar, quem sabe. Aí eu volto para Imperial e vou dar essa entrevista para nós aqui em primeira mão. Essa entrevista de primeira mão, até porque eu também vou dialogar com os maranhenses, né? Então, compromisso feito, viu, Gerson? Se eu algum dia decidir voltar para a política, eu venho aqui na Imperial. Eu vou antes tomar um caldinho de ovo. É ótimo. Eu tomei agora no café da manhã, maravilhoso. Um bolinho frito, né? E aí eu venho pra cá e venho dar essa notícia. Eu acho que eu venho por outras razões, mas tá feito o compromisso. Bom, tem mais datas durante o ano aí, o senhor se organiza por lá porque precisa vir no Festival de Inverno. Ah, é verdade, eu tenho também muita vontade de estar aqui nesses momentos que Pedro II, né, chega ali pertinho de 10 graus. A temperatura fica muito boa. E fica aquele festival de inverno maravilhoso. É isso aí. Tá certo. Falar novamente com o desembargador Erivan, são muitas as tecnologias, são muitos os avanços no Poder Judiciário, mas vamos falar também, desembargador, exatamente dos desafios que ainda a ser alcançados pelo Judiciário no futuro, né? Eu entendo que até semana passada o ministro Barroso, que é presidente do Supremo, do STJ, veio ao Piauí fazer uma palestra na nossa escola judiciária e me empurraram para o desafio de debater com ele. Olha, você imagina, eu debater com o ministro Barroso, né? Professor acadêmico, com uma vasta obra, né, literária sobre direito, principalmente sobre direito constitucional. E a pergunta que eu fiz para ele, porque em uma das suas obras ele diz que esse protagonismo do Poder Judiciário se deveu praticamente à ampliação dos direitos, principalmente os direitos sociais. Na Constituição brasileira é uma Constituição analítica, ou seja, ela trata de tudo. Quando as constituições como a americana trata só dos poderes, até a organização do Estado é relegada para a legislação complementar. Então, ele disse que uma foi essa ampliação dos direitos sociais na Constituição. Isso gerou um aumento de demandas judiciais. E outro, ele disse que quando houve enfraquecimento, nós temos 3 poderes que devem funcionar de forma independente, anônima, mas aquela onda que houve de lavajatismo, de criminalização da política, ele enfraqueceu o parlamento, é verdade, né? E o Poder Judiciário não poderia deixar a sociedade sem essa proteção. E o Supremo Tribunal Federal, como órgão máximo, né, do Poder Judiciário brasileiro, ocupou esse espaço, né? E tomou decisões importantes durante a pandemia, na garantia do Estado Democrático de Direito. O Supremo teve pulso, teve força. E eu perguntei para ele se esses projetos que agora estão se apresentando no parlamento, que eles chamam pauta de costumes, não seria uma revanche do parlamento agora contra o Supremo. E ele disse que não entendia como revanche, mas um retorno ao status quo, ou seja, é o momento em que o parlamento também está chamando para si a responsabilidade de tomar decisões pelo povo brasileiro. Afinal de contas, a nossa Constituição diz que todo poder emana do povo e seu nome é exercido através de seus representantes. Creio eu, né, fazendo uma visão futura, que nós vamos viver um momento que lá no direito constitucional nós chamamos de autocontenção. O que é de autocontenção? É o Poder Judiciário passa a tratar das questões
essencialmente jurídicas, né? E as questões políticas, em que o Supremo avançou recentemente em razão do déficit de atuação dos demais poderes, vai ser devolvido para quem faz política. E isso, para mim, né, é um desejo que eu tenho, porque nós, magistrados, nós juízes, nós não temos a imunidade que o político tem. Quando eu falo da imunidade, não é imunidade legal, de opinião e de voto, não, isso nós temos. É a imunidade para enfrentar aquele ambiente da política, que é um ambiente onde a discussão é mais acalorada, onde há maior quantidade de agressões. E por que o político aguenta isso? É porque o político passa por um processo de purificação a cada 4 anos. Eles têm que se submeter ao crivo da vontade popular. E nós, juízes, não nos submetemos a isso. É por isso que nós temos que nos resguardar mais, porque a nossa atuação ela é vitalícia. Então, quanto menos nós tomarmos decisões políticas, melhor para nós, melhor para a magistratura. Nós só tomamos decisões políticas quando há um déficit de atuação do poder político. Então, a visão que eu tenho de futuro do judiciário é que nós retornemos, não estou fazendo censura à atuação política do judiciário, né, com esse protagonismo todinho que chamam de ativismo. Porque aquele momento histórico era absolutamente necessário, porque senão nós perderíamos essa condição de Estado democrático de direito, né, com garantias mínimas de direitos fundamentais, de liberdade, de opinião, direitos mínimos sociais, como o direito à vacinação, né? Foi precisa a atuação política do judiciário. Mas, a partir do momento em que o Estado brasileiro volta ao seu leito natural e as coisas voltam a funcionar de forma regular, sem qualquer estremecimento, é hora do judiciário voltar ao seu leito e permitir que aqueles que, de fato, são representantes do povo, são legitimados pelo povo, possam fazer a atuação. Certa ou errada, boa ou ruim, mas eles que falam em nome do povo. Lá no parlamento não tem nenhum extraterrestre. O que estão lá somos nós, representados, cada um dos segmentos sociais, pelo seu grupo. Então, na democracia é assim. Poderes independentes, poderes harmônicos e cada um no seu quadrado. É isso aí. Tony? Pois é, agradecer então a visita ilustre aqui, a gente fica muito feliz, está muito feliz em receber a visita aqui novamente do desembargador corregedor Olímpio Galvão, também desembargador Erivan Lopes, advogado também, primeira vez em Pedro II, vai vir outras vezes. Com certeza. Muito obrigado pela visita, a gente está honrado realmente recebê-los nessa manhã, nesse final de semana aqui na cidade de Pedro II e aqui na Imperial. Eu sei que eu já falei muito, o espaço foi muito, mas eu não poderia deixar também de agradecer à Rádio Imperial, aos senhores jornalistas, a gentileza, a generosidade dessa figura carismática que é o Gessim, né?